Estou lendo um livro do Max Lucado. A ajuda está aqui. Sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Atos 19:2. E agora eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, conforme meu Pai prometeu. Aguardem antes de começar a falar a outros. Permaneçam aqui na cidade, até o Espírito Santo vir e revestir vocês de poder do céu. Lucas 24:49. Comecei a frequentar a igreja na infância, cheio de entusiasmo e disposição para conquistar montanhas. Eu mal havia completado 2 dígitos de idade e já estava lendo a Bíblia, memorizando o versículo e me esforçando ao máximo para cumprir cada mandamento que ouvia do púlpito. Coloquei a mochila da vida cristã nas costas e parti para escalar os grandes cimos da moralidade, espiritualidade e devoção. Sempre diga a verdade, jamais esmoreça na fé. Ore mais, faça mais, creia mais. E acredite, eu tentei, mas nossa, como a trilha ficou íngreme. A pressão da sociedade, a fúria dos hormônios, o peso da culpa conspiraram para me convencer de que jamais conseguiria. Seria possível um adolescente de 15 anos sofrer de esgotamento espiritual? Pois foi o que aconteceu comigo. Talvez você também tenha passado por isto. O fogo do seu coração se transformou em um punhado de brasas moribundas. Você observa ao redor e não vê nenhuma lenha por perto. E olha que não é por falta de buscar. O Senhor bem sabe que você tentou, ou você espera que Ele saiba. Você se dispôs a defender e a fazer tudo o que sabia ser bom e correto. Então, de onde vem esse vento gelado que agora bate em seu rosto? Por que a luta ficou tão difícil? Porque o céu escureceu? De onde vem esse sentimento de vazio? Tem alguma coisa errada. Você sente que sua vida está definhando, esvaindo-se lentamente a cada dia que passa. Se essa é a sua situação, podemos conversar? Posso começar falando a respeito desse sentimento? Sim, Deus está ciente e se importa. Ele não deseja que você se arraste pela vida. Ele tem algo, ou melhor, alguém que você precisa conhecer. Não me lembro de ter ouvido a respeito desse poder, mas eu não culpo ninguém por isso. Afinal, eu tinha a minha própria Bíblia. Entretanto, se você me pedisse para explicar quem é o Espírito Santo, eu simplesmente daria de ombros e diria: Santo quem? Pergunte por aí quem é Deus, o Pai, e a resposta virá na hora. Pergunte quem é Deus, o Filho, e a maioria saberá responder. Mas se quiser ver alguém coçar a cabeça e fazer cara de interrogação, pergunte quem é o Espírito Santo. Parte da dificuldade está na terminologia. A imagem de Deus como Pai é compreensível, a de Jesus como Filho também, mas Deus como Espírito? A palavra em si é mística. Lembro-me de ter tido um encontro com ele em minha juventude, em meio à correria do último ano do ensino fundamental. Uma coisa extraordinária aconteceu em minha cidadezinha no oeste do Texas. Aí nas notas, né, da explicação aqui, ó, tem umas notas, eu vou ler. Lembrando que é o livro do Max. O Espírito Santo é ele ou ela? Nenhum dos dois, pois o Espírito Santo não tem forma humana. Não é possível atribuir gênero masculino ou feminino ao Espírito. Em hebraico, a palavra Espírito é masculina e feminina ao mesmo tempo. Em grego é neutra. Somente no latim o termo adquire conotação masculina. Muitos autores consideram melhor evitar esse tipo de definição e simplesmente se referir ao Espírito como Espírito. Todavia, para facilitar a fluência do texto e acompanhando o exemplo de Jesus em João 14:16, utilizei o pronome ele para me referir ao Espírito. Inicialmente tentei revezar entre ele e ela, porém essa abordagem acabou se mostrando muito dissonante. Entretanto, apenas para deixar bem claro, o Espírito está muito além de nossas definições de gênero. Peço ao leitor que tenha isso em mente e peço ao Espírito que chame nossa atenção para essa verdade quando necessário. Então, aqui o último. Um evangelista vindo de uma terra distante chamada Califórnia apareceu dirigindo um ônibus escolar mais colorido que um jardim florido. Esse evangelista era adepto do Movimento de Jesus, manifestação que varreu os Estados Unidos no começo da década de 1970. Cabelo comprido, calça jeans, boca de sino, o sujeito parou o ônibus no estacionamento da escola, começou a pregar a respeito de Jesus e do poder do Espírito. A essa altura eu já havia abandonado a trilha íngreme da montanha espiritual.
espiritual. O único espírito que eu conhecia era o meu espírito de porco. Depois de entornar uma garrafa de uísque, aquele pregador hippie nos convidou para participar de um dos grupos de estudo bíblico que se reuniam em algumas casas e eu aceitei. O endereço que recebi me levou a uma casa trailer bem longe da cidade, embora não conhecesse nenhum dos participantes. Foi muito bom, fui muito bem recebido. Sentamos-nos no chão e começamos a ler o livro de Atos. Foi então que pela primeira vez em minha vida ouvi falar a respeito da atuação do Espírito Santo. Não me lembro das palavras exatas, mas o sentimento ainda está bem vivo em minha mente. O Espírito é seu grande amigo e conduzirá você até seu lar. Chegada a hora da oração, 2 pessoas começaram a orar em uma língua que jamais ouvi e me perguntaram se gostaria de orar daquela forma. Respondi que sim e comecei a orar, mas nada aconteceu. Apesar disso, fiquei muito impressionado. Aquelas pessoas não pareciam trilheiros exaustos, mas pessoas cheias de vigor. Os olhos delas brilharam quando falavam do Espírito. Talvez você esperasse aqui uma reviravolta dramática em minha história. Uma grande luz na estrada para Damasco, um Saulo se transformando em Paulo, mas infelizmente não vi nenhuma luz brilhante. Tampouco me tornei apóstolo e escrevi epístolas. Ao contrário, retornei convencido de que não tinha qualificação alguma para caminhar com o Espírito, a ponto de sequer me atrever a tentar. Vivi por alguns anos como um filho pródigo. A pocilga era meu endereço fixo, os porcos minha família. Pior, continuei me considerando cristão enquanto caía nas baladas de sábado à noite, a comparecer à igreja aos domingos de manhã. E comparecia à igreja aos domingos de manhã. Tornei-me um daqueles hipócritas que afastam os outros de Cristo. Aos 20 e poucos anos, um grande homem que eventualmente se tornou um grande amigo me ajudou a crer que a graça de Deus era maior que minha rebelião. Diante do altar de uma igreja, ajoelhei-me confiante na misericórdia divina e decidi retomar a trilha. O perdão passou a ser a minha mensagem, a minha história de vida. Mudei de carreira, cursei o seminário, colaborei com as igrejas de Miami e do Rio de Janeiro, até me fixar como pastor em San Antônio, no Texas. E apesar disso tudo, voltei a perder o rumo. E se você acha que a caminhada cristã é difícil para os mais jovens, nem queira saber a dificuldade que é para um pastor. E eu havia decidido estudar com afinco, aconselhar com sabedoria, resolver todo tipo de problema e até agradar alguns membros mais mal-humorados. Consegui manter essa postura de vencedor por 3 ou 4 anos. Porém, em algum momento dos meus 30 e poucos anos, minha energia acabou e de repente já não conseguia mais dormir. Como é possível perder a capacidade de dormir? E eu me deitava na cama e ouvia a respiração calma da minha esposa. Pensava em minhas 3 filhas cochilando no quarto ao lado. Pensava em meus amigos e colaboradores, todos dormindo o sono dos justos. Nosso cachorro dormia, até nosso peixinho dourado dormia. E quanto a mim, minha mente rodava 1000 por hora, uma Ferrari correndo contra o relógio. Eu fazia listas mentais dos membros com quem tinha de conversar e das decisões a tomar. Não era raro começar minha pregação matinal de domingo sem ter pregado o olho na noite anterior. Eu estava desesperado. Será que foi nessa época que eu encontrei o Espírito Santo? Mais ou menos, mas correto seria dizer que o Espírito Santo me encontrou. Quando batia a insônia, eu me levantava, descia as escadas, me ajoelhava no sofá da sala e começava a orar. Já não era mais Max, o pastor, mas um farrapo humano, triste e abatido. Já não era mais Max, o ministro da igreja, mas um maltrapilho de pijama, todo amassado, um discípulo totalmente esgotado e confuso. Minhas orações eram só grunhidos, minha fé não passava de um barbante queimando, quase partindo. E eu não tinha energia sequer para fingir. Eu simplesmente orava com honestidade diante de Deus. E veja só, descobri que Deus tem uma quedinha por orações honestas. Aos poucos comecei a perceber a presença do Espírito, e ele guia com ternura e se manifesta por meio de sussurros. Muito misterioso? Sim, com certeza. Seria apenas minha imaginação me pregando uma peça? Não, de modo nenhum. Pedi forças a ele e ele me concedeu. Pedi que curasse pessoas enfermas e ele fez. Mais de uma vez. Pedi vitalidade e alegria a ele e me concedeu ambas. O longo inverno se transformou em uma bem-vinda primavera. Certa vez eu preparava um sermão quando deparei com as palavras que Jesus usou para descrever o Espírito Santo. Consolador e amigo. Lembro-me de ter tido uma compreensão maravilhosa. Ei, eu conheço essa pessoa. Tudo isso aconteceu 3 décadas atrás. Desde então, parei de pensar no Espírito Santo como santo quem? E comecei a
enxergá-lo como nosso auxiliador celestial, o grande aliado dos cristãos, nosso campeão, advogado e guia, aquele que nos consola e nos orienta, que habita conosco, nos transforma, nos sustém e futuramente nos levará para o nosso lar celestial. Ele é o cumpridor da vontade de Deus na terra hoje. Ele está aqui para nos encher de força sobrenatural. Não foi isso que Jesus prometeu? Ora, Jesus jamais deixaria que seus seguidores iniciassem o ministério sem antes conhecerem o Espírito Santo. Aguardem antes de começar a falar a outros. Permaneçam aqui na cidade até o Espírito Santo vir e revestir vocês de poder do céu. Lucas 24, 49. A essa altura, os discípulos contavam 3 anos de treinamento, haviam sentado com Jesus ao redor da fogueira, andado com ele por várias cidades e testemunhado curas e expulsões de demônios. Conheciam os alimentos preferidos de Jesus, as piadas da que ele mais gostava e lugares que mais frequentava. Apesar disso, não estavam prontos. Testemunharam o túmulo vazio, tocaram o corpo ressurreto de Jesus e passaram 40 dias ouvindo seus ensinamentos a respeito do reino. Mas isso não era suficiente. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. E anote aí, o Espírito Santo tem poder para tomarmos boas decisões, cumprirmos nossas promessas e silenciarmos as vozes do medo e do fracasso. Poder para nos levantarmos da cama, cumprirmos nossa rotina e nos engajarmos com as coisas certas do jeito certo. Poder para enfrentarmos situações inesperadas, indesejáveis. Poder é o que Jesus nos prometeu e continua prometendo. Como anda seu medidor de energia? Talvez você já tenha toda a energia de que precisa. Talvez sua vida seja uma caminhada agradável em meio a uma enorme campina verdejante. Você dispõe de muita energia, entusiasmo e vigor. Seus passos são ligeiros e joviais. Quando fala, sua voz é quase uma melodia. Você está sempre alegre e bem disposto. Se o parágrafo acima se aplica a você, posso recomendar um livro somente sobre honestidade? Caso contrário, considere a possibilidade de buscar um relacionamento vivificante com o Espírito Santo. Chega de caminhar sozinho, chega de arrastar pessoas que ninguém tinha a intenção de que você carregasse. É hora de desfrutar a presença do Espírito Santo e de experimentar a vida abundante que ele oferece. A Bíblia traz mais de 100 de referências ao Espírito Santo. Jesus falou mais a respeito do Espírito que da igreja, casamento, finanças e do porvir. Qual a razão para essa ênfase no Espírito? Deus não deseja ver filhos estressados, exaustos, abatidos e desanimados, como representantes dele perante o mundo. Antes, deseja que sejamos renovados todos os dias, a todo momento. Entretanto, muita calma nessa hora. Falar a respeito do Espírito Santo parece provocar extremismo em nosso meio. Por um lado, temos os exibicionistas, aqueles que nos fazem sentir-nos menos espirituais em razão da aparência de superioridade espiritual que demonstram. Parece andar de mãos dadas com o Espírito e desfrutar de passe livre nos bastidores espirituais. Esforçam-se para chamar a atenção para seus dons de cura e de falar em línguas. O ministério deles é colocar os outros em posição de inferioridade espiritual. Resumindo, o negócio deles é se mostrar. No extremo oposto, temos a patrulha do Espírito Santo, ou a patrulha do Espírito. São aqueles que desferem bordoadas em tudo que parece descontrolado ou fora do lugar. São fiscais autonomiados para assuntos sobrenaturais. Se algum acontecimento não pode ser explicado, simplesmente o rejeitam. Em algum lugar entre um extremo e outro, encontramos o cristão saudável. Isto é, aquele que tem o coração como o de uma criança, que tem grande apreço pela Escritura, que está disposto a receber força renovada e que observa tudo com cuidado e discernimento. Em outras palavras, aquele que se esforça para seguir o Espírito. Com esse objetivo em mente, esse cristão se apega com toda a força à promessa final de Jesus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Atos 1:8. Você tem o desejo de conhecer o Espírito Santo e de cultivar um relacionamento com ele? Nesse caso, você e eu estamos caminhando na mesma trilha. A Escritura emprega mais de uma dúzia de metáforas para descrever a atuação do Espírito. Na verdade, é um testemunho à grandeza do Espírito, o fato de uma única metáfora não ser suficiente. Gostaria de conhecer a empolgação de seguir Jesus?
O Espírito Santo é o Mestre Supremo, João 14, 26. Está com dificuldade para obedecer aos mandamentos de Deus? O Espírito é o vento de Deus, João 3, 8. Suas orações parecem fracas? O Espírito é nosso intercessor, Romanos 8, 26. Não tem certeza da salvação? O Espírito é o selo divino sobre o cristão, Efésios 1, 13. O Espírito é a pomba da paz que nos acalma, o doador de dons que nos capacita, o rio de água viva que flui de nosso interior para saciar o mundo, Mateus 3, 16. 1 Coríntios 12, 1, 11, João 7, 37, 39. A lista é longa. Nas páginas seguintes nos debruçaremos sobre os benefícios fabulosos da presença divina. Não importa se você está buscando o Espírito pela primeira ou pela enésima vez. Deus deseja que você receba a força revigorante do Espírito Santo. Algum tempo atrás eu estava dirigindo por aí quando eu notei o tanque de combustível quase vazio. A luz indicadora no painel informava que eu tinha menos de 20 quilômetros para rodar. Parei no próximo posto que encontrei, estacionei o carro em frente à bomba, passei o cartão de crédito e encaixei o bocal da mangueira no tanque. Enquanto isso, eu fui fazer o que a maioria das pessoas faz em ocasião como esta. Entrei na loja de conveniência para pegar um refrigerante, troquei uma ideia com a atendente, cogitei comprar um cachorro-quente, coisa que acabei desistindo de fazer depois de refletir um pouco a respeito de como é feita a salsicha. Voltei para o carro, esvaziei o porta-lixo, joguei uma água para limpar o para-brisa, coloquei o bocal na bomba, entrei no carro, peguei a estrada. Mal comecei a rodar quando percebi a luz indicadora de combustível ainda ligada. E o mostrador continuava na mesma posição. É possível que o bocal da bomba estivesse com defeito, mas conhecendo minha falta de atenção, era bem provável que eu tivesse esquecido de apertar o gatilho. E fiz tudo o que tinha que fazer, exceto o mais importante. Isso descreve sua vida? Você também sente como se tivesse esquecido de fazer o mais importante? Você tem negligenciado o Espírito Santo? Quer dizer que ele não encheu nada, que ele colocou só lá o negócio, a mangueira e saiu. Agora que eu entendi, ele colocou aquela mangueira, né, no buraco do carro e foi lá comprar o negócio e esqueceu de apertar para encher. Não encheu foi nada, ele e ele saiu. Ai, meu Deus. Isso descreve a sua vida. Você também sente como se tivesse esquecido de fazer o mais importante? Você tem negligenciado o Espírito Santo? O Espírito de Deus deseja conceder a você um poder grandioso. O Espírito guiará, ensinará e fortalecerá você. Ele o ajudará a carregar aquele fardo pesado que jamais foi feito para que você carregasse. A vida está cheia de problemas, mas essas dificuldades não precisam definir quem você é. A ajuda está aqui. Deixa eu ler essa parte importante. O Espírito é a pomba da paz que nos acalma, o doador de dons que nos capacita, o rio de água viva que flui de nosso interior para saciar o mundo. A primeira parte aqui, depois eu vou ler as outras, tá? Fica na paz.